Boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde para aqueles que vão nos assistir posteriormente, não é? Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar aqui no Facebook. Essa oportunidade que Jesus nos dá de nos unirmos em seu nome, trazendo luz para o ambiente em que nos encontrarmos. Que possamos já estar com as nossas águas. São pontualmente 19 horas. Vamos elevar o nosso pensamento a esse mestre de amor, a esse mestre de luz, agradecendo por mais uma semana que passamos, vencendo ou não alguns obstáculos, mas que possamos sempre sermos gratos, porque estamos aqui, e se estamos aqui, estamos tendo uma nova oportunidade, Mestre amado, de fazer novamente, fazer diferente, com as tuas bênçãos de amor e paz, com a tua luz iluminando nossa mente e nosso coração. E te rogamos, Mestre amado, que coloques nas nossas águas o medicamento invisível, para que ao bebermos desta água com fé, possamos sentir o alívio que necessitamos, o encorajamento para enfrentarmos as dificuldades, os problemas, as perturbações, as dores e sofrimentos que ainda nos visitam na caminhada terrena, devido à nossa pequenez na evolução espiritual e moral. Abençoa-nos, Mestre Jesus. Te pedimos e te convidamos a ficar conosco, bem como aos nossos anjos de guarda, esses benfeitores amigos que nunca nos abandonam. Abençoa-nos e fiquem conosco, hoje e sempre, especialmente em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos falar do capítulo 27, o item 5, eficácia da prece. E se der um tempinho, vamos falar do 6 e do 7 também, tá bom? Fala da eficácia da prece. E como sempre trazemos para ilustrar os nossos estudos do Evangelho, do livro Vivendo o Evangelho, uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz. E o André Luiz sempre nos auxiliando. E ele nos diz assim a respeito da eficácia da prece, desse capítulo, Pedi e obtereis. São impossíveis certos pedidos na prece, escapar da morte. Deus, porém, ajuda a viver no bem. Inexistir a doença. Deus, porém, ajuda com a resignação. Não haver a dor. Deus, porém, ajuda com a paciência. Evitar o sofrimento. Deus, porém, ajuda com a coragem. Então, por isso que André Luiz nos diz que são impossíveis certos pedidos na prece. Fugir da provação. Mas Deus, porém, nos ajuda com a esperança. Negar a lei de causa e efeito. Claro que é impossível isso. Deus, porém, ajuda com a compreensão. Ausentar-se da luta. Deus, porém, nos ajuda com a perseverança. Livrar-se do conflito íntimo. Deus, porém, ajuda com o entendimento. Deus responde ao pedido impossível com ajuda providencial, ainda que contrariando os anseios de quem pede, mas é certo que a resposta do alto virá sempre de acordo
com a necessidade e o merecimento. Nós jamais podemos esquecer disso, né? E depois André Luiz ainda fala que nós fazemos alguns pedidos inconvenientes, né? Que fogem aos limites da sensatez. Rogo conforto na vida, mas sem trabalho. Anseia por conquista amorosa, com mentiras. Quer a derrota do adversário sem escrúpulo, né? Quando jogamos sujo para derrotar aquele que nós achamos estar nos ameaçando. Pede o sucesso em negócio, mas usa de trapaça. Deseja a vitória na profissão e respeito. Requer proteção no delito, com sofisma. Busca auxílio na esperteza sem pudor. Solicita dinheiro farto, com falcatrua. Pedidos inconvenientes acontecem nas orações ao alto, mas a prece é comunicação elevada, onde cabe apenas o trânsito do bem. Não basta pedir, é preciso pedir com bom senso. Interessante, né, André Luiz? Sempre nos alertando, nos ajudando, né? Seu carinho de irmão se preocupou muito conosco, que aqui ficamos, e vem nos ajudar, nos alertar. E nos diz assim esse capítulo 27, né? No seu item 5, eficácia da prece. O que quer que peçais em prece, se crerdes que obtereis, então vos será concedido. Isso também está em Marcos, capítulo 15, e versículo 24. Mas daí o roteiro sistematizado tem questões bem interessantes a esse respeito, dessa afirmação do Cristo. Diz assim: como podemos interpretar esse ensinamento de Jesus? Nós podemos interpretar assim, que Deus sempre nos atende os pedidos, mas é claro que esse atendimento só ocorre conforme a nossa real necessidade e merecimento, e na medida em que nossos pedidos não visem a satisfação de meros caprichos ou futilidades. Desta máxima, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para nosso bem. Porque nós sabemos que o nosso Criador, nosso Pai, sabe o que é melhor para nós. Então, se nós estamos querendo alguma coisa que no momento nos traria alguma alegria, mas que posteriormente nos faria sofrer, nos faria, né, muitas vezes até fracassar, nós não receberemos. E não temos, como diz aqui, que julgar, né, que acusar a providência. Será necessário realmente pedir a Deus, uma vez que Ele conhece as nossas necessidades? De fato, as nossas necessidades reais, Deus as sabe. Porém, quando fazemos uma prece sincera, nos aproximamos mais de Deus, demonstramos humildade perante Ele e nos curvamos diante de sua providência. E isso nos propicia uma melhor ajuda. No silêncio de tua prece mental, podes expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de 1000 palavras, assimilando no âmago do ser a divina luz. Isso nos disse Emmanuel e André Luiz no livro Opinião Espírita, mensagem 59. E aí no item 6 diz assim: há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseiam-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, como no universo tudo se encadeia,
segundo leis eternas, nossas promessas não podem mudar os decretos. Os decretos de Deus, sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não derroga conforme o capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida são submetidas à fatalidade, há uma grande distância. Se fosse assim, o homem não seria mais que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não haveria outra saída senão curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria tentar desviar-se do raio. Deus não lhe deu o siso e a inteligência para que não os usasse, nem a vontade para não querer, e a atividade para permanecer sem agir. Como o homem é livre para agir, tanto num sentido quanto no oposto, seus atos têm para ele mesmo e para o outro consequências que se subordinam ao que faz ou deixa de fazer. Há, portanto, por iniciativa dele, acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, na mesma medida que o avanço ou o atraso da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sob a qual se estabelece o mecanismo. Portanto, Deus pode aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, sendo seu consentimento sempre subordinado à sua vontade. Então, quer dizer, Deus nos deu o livre-arbítrio. É que às vezes nós queremos receber de mão beijada sem agir, sem fazer nada. E daí ainda tem alguns irmãos que pensam assim, mas se Deus sabe a nossa vontade, por que eu ainda preciso pedir? Não, eu preciso é fazer a minha parte. Se não estiver dentro dos desígnios do Pai, não vou receber. Se for para ser o meu mal, se eu precisar, como o próprio Evangelho fala, assim como a gente faz a cirurgia e enfrenta algumas dores para nos melhorarmos, se nós precisarmos do sofrimento para nos lapidarmos, aquilo vai nos fazer bem, vai nos fazer crescer, evoluir, é claro. O que ele vai fazer é nos dar paciência, vai nos dar coragem, vai nos dar ânimo para ir em busca de tudo aquilo que está ao nosso alcance, da medicina, vamos supor, se for uma enfermidade. Vamos em busca, vamos buscar sim os recursos da ciência, né? Sem jamais esquecer a oração, porque essa oração, através da oração, vamos ter a força que precisamos para continuar nessa caminhada. Muito, muito importante que a gente pense nisso. Então, como diz aqui, não tem problema, não vai mudar nada na lei de Deus, como o exemplo que deu aqui do pêndulo, não vai mudar, não vai destruir a lei do movimento, né? Sobre a qual está o mecanismo, né, desse movimento. Não vai mexer. Então, tem coisas que Deus vai nos dar, vai nos permitir, né? Desde que não seja supérfluo, não seja coisas que, como disse ali o André Luiz, pedidos inconvenientes, coisas impossíveis,
Então, Deus vai nos dar, estamos pedindo com coração, estamos pedindo com sinceridade. Às vezes, um trabalho que melhore o ambiente profissional, muitas vezes. São coisas que o Pai faz por nós. E nós recebemos essas bênçãos diariamente. Se nós começarmos a analisar, desde que acordamos pela manhã, o quão abençoados nós somos. Ah, mas na minha família tem uma enfermidade incurável. Nós precisamos lembrar, quem estudou um pouquinho a doutrina espírita já sabe que nós participamos, se estamos bem, nós participamos do planejamento da nossa reencarnação. Nós participamos do planejamento da nossa reencarnação. Então, quer dizer, se nós planejamos vir e ter uma doença incurável por alguma razão, que neste momento está esquecida, nós não sabemos o porquê nós escolhemos isso. Não estou falando de alguma coisa que aconteceu e, não, por imprudência minha nesta, às vezes temos enfermidades que nós causamos pela nossa imprevidência, pela nossa imprudência. Às vezes nos alimentamos mal e ficamos doentes, sabemos que temos, ainda certos desvios, mas não estou falando disso, mas estou falando daquilo que foi um planejamento, que muitas vezes a gente vê, que é fácil detectar, às vezes a criança já nasce com problema, então quer dizer, nós planejamos, e ali tem todo um conjunto, um contexto, é prova para os pais, é prova para aquela criança que veio assim, às vezes com deformidade, Então, o que nós precisamos pedir nestes casos? Justamente a força, o ânimo para não sucumbir. Porque senão nós vamos ter que recomeçar e ninguém quer isso, não é? É a mesma coisa que querermos ser reprovado no final de cada ano na escola. Então, nós precisamos disso, precisamos dessa força, sim, da compreensão de que o Pai é um Pai amoroso, que Ele quer o melhor para nós. E aí, seguindo, diz assim, no roteiro sistematizado: quando uma prece é eficaz? Uma prece é eficaz na medida em que produz o efeito que se deseja obter ao formulá-la. É a prece que atinge o seu objetivo, mas, para isso, é necessário que ela seja sincera e parta de um coração humilde, além de ser suportada na fé. Muitas vezes o efeito da prece não é perceptível, nem imediato, nem por isso deixa esta de ter eficácia. Não descreais da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível, porque te pareça mudo. Emmanuel e André Luiz também, nessa mesma mensagem, opinião do livro Opinião Espírita, nessa mensagem 59, é uma mensagem muito bonita, que fala do silêncio da prece. Então, nos diz aqui, Aqui diz assim: não descreais da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível porque te pareça mudo. Então, para que a gente veja, porque a gente é imediatista, não é, queridos irmãos? A gente está fazendo oração e já está querendo ali a resposta, que é tudo para ontem. E porque nem sempre as preces atingem seus objetivos? Primeiro, porque nem sempre aquele que ora usa da humildade ao formulá-la, como também não lhe imprime uma fé ardente, direcionada àquilo que pede. Segundo, porque tudo o que pedimos é submetido à vontade de Deus,
a quem compete anuir ou não as nossas rogativas. Não basta pedir, é necessário ver o que e como se pede. Então, a importância, voltamos lá para aquilo que o André Luiz falou, né? O Emmanuel também. O que dizer das pessoas que não acreditam na eficácia da prece por achar que tudo na vida está submetido à fatalidade? São pessoas que não creem no poder da prece sincera e ignoram que nem todas as circunstâncias da vida estão sujeitas à fatalidade. Então, né? E diz assim: incorrem em erro, competindo-lhes reconhecer que a misericórdia divina é infinita e cujo feitio é nos atender às súplicas quando justas. Então, possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Isso nós jamais podemos esquecer, mas jamais mesmo, né? E daí diz assim a outra questão. Afinal, se tudo no universo obedece às leis eternas, como poderão nossas súplicas alterar-lhes o sentido? Olha bem, afinal, se tudo no universo obedece às leis eternas, como poderão nossas súplicas alterar-lhes o sentido? É que, quando somos atendidos em nossos pedidos, não significa que Deus alterou o curso de suas leis, que são imutáveis, mas que dentro da flexibilidade das mesmas, apraz a Ele acatar nossas súplicas, desde que as considere merecidas. Com isso, a providência nos dá uma demonstração de respeito à nossa iniciativa e livre-arbítrio. Olha, viu? É bem importante nós compreendermos como funciona os nossos pedidos, o que acontece posteriormente. Se Deus nunca aquecesse aos pedidos, estaria Ele nos tolhendo livre-arbítrio e iniciativa. Então, se Ele nem sempre, cedesse aos nossos pedidos, às nossas rogativas, Ele estaria tolhendo, nosso livre-arbítrio, que nós estamos pedindo sinceramente, com o coração, e se aquilo não vai mudar em nada nas leis dele, porque ele não vai nos ajudar, ele vai nos ajudar, né? Pois devidos à sua iniciativa, a iniciativa do homem, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Então é tranquilo que o Pai, na maioria das vezes, está aí nos abençoando, nos ajudando. Muito, muito importante nós compreendermos isso. E aí diz assim no item 7. Portanto, seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que peçais em prece, ser-vos-á concedido. Que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência se não consentir a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor que nós o que é para o nosso bem. Assim ocorre a um pai sábio que recusa a seu filho as coisas que viriam a prejudicá-lo. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus irá deixá-lo sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve curá-lo. Disso que falávamos anteriormente. Não é assim? Nós não fazemos muitas vezes uma cirurgia, não é necessário fazermos uma cirurgia para melhorarmos a nossa saúde, Muitas vezes está prejudicando. O que Deus lhe
Considerar se dirigir a Ele com confiança é a coragem, a paciência, a resignação. Além disso, também lhe considerar os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda de ideias que lhe faz sugerir através dos bons espíritos, permitindo-lhe assim ter mérito. Deus assiste àqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aqueles que esperam tudo de um socorro que vem de fora, sem usar suas próprias faculdades, mas na maior parte do tempo prefere-se ser socorrido por um milagre sem ter feito nada. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ir em busca. Não podemos, se estamos enfermos, ai, Deus vai me curar. Não, estão aí os médicos, a medicina ao nosso dispor. Nós precisamos ir em busca de tudo isso que pode nos auxiliar. A oração é a parte espiritual que vai nos fortalecer, sempre nos fortalecendo. E quando pedimos esse amparo é um que não nos falta jamais, porque a esse pedido de fortalecimento, de encorajamento, de ânimo, Deus sempre cede, sempre, Ele sempre nos dá. Como diz aqui, às vezes nós queremos alguma coisa de material, né? Estamos pedindo força e queremos alguma coisa. Não! Como diz o firmamento, é mudo, mas nós queremos alguma prova, muitas vezes, de que Deus está atuando a nosso favor, mas Ele atua o tempo todo. A providência divina está sempre, sempre atuando a nosso favor. É que a gente faz coisas muito mecanicamente, já falamos aqui, e não nos damos conta das bênçãos que recebemos, mas nós recebemos. Pelo simples fato de respirar, já somos abençoados. Enquanto tanta gente está aí com oxigênio, está nos hospitais, nós estamos aqui, precisamos agradecer. Finalizando mais um Evangelho no Lar, pedindo as bênçãos, a luz desse Mestre para cada um, para quem nos assiste agora, quem vai nos assistir depois, que sinta a humilde presença desse Mestre de amor e de paz, trazendo saúde, trazendo aquelas bênçãos de que cada um necessita, aquilo que cada um sabe que está lá, machucando o coração, perturbando a mente, aquela preocupação, seja de que ordem for, uma dificuldade financeira temporária, uma enfermidade em si ou na família, nos seus amores, nos nossos amores. Então vamos nesse momento elevar o nosso pensamento, pedindo também por todos os nossos amores que partiram, Mestre Jesus. Queremos te rogar por aqueles com ideias suicidas, aqueles que sucumbiram, tirando a vida do corpo na ignorância, pensando que assim acabariam os sofrimentos. Abençoa, Mestre Jesus, todos aqueles que neste momento se unem a nós, te rogando o amparo, te rogando o auxílio. Ilumina todos, Mestre amado, ilumina o caminho de cada um. Sabemos, Mestre Jesus, que tudo o que colocarmos em tuas luminosas mãos, tu levarás ao nosso Pai, e que ninguém chega a Ele a não ser por ti. Então, neste momento, colocamos a todos nós, teus irmãos menores, colocamos aqueles que se dizem nossos inimigos, abençoa-os todos, coloque o teu amor em cada coração, coloca amor em todos os corações, porque sabemos o amor é capaz de derrubar muitos obstáculos. Ilumina todos, que possamos ter uma semana produtiva, de atitudes, de pensamentos no bem, para nós e para os nossos irmãos. Que não haja conflitos, que possamos ser a faísca no ambiente onde nos encontrarmos,
com paciência, compreensão, caridade e humildade. Não deixarmos nos levar pelo orgulho e o egoísmo que ainda habitam em nós. Contando com teu amparo incondicional a todos nós, com teu amor, te agradecemos por mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Um beijo no coração. Obrigada pela companhia.